Iberê, por que o pum fede mais quando é solto durante o banho? Fede? Fede mesmo? Fede, né? Jonathan, sua pergunta é tão boa, mas tão boa que ela vai ser usada para aquela tática Gugu de entretenimento que a gente deixa o melhor pro final para enrolar as pessoas para elas assistirem o vídeo inteiro. Fechou? Mas é sério, galera, tem muitas perguntas boas. Como sempre, eu sinto orgulho da galera que acompanha o Manual do Mundo, que faz perguntas que ninguém faria. Olha isso aqui, por exemplo. Por que os lançamentos espaciais para a Lua ocorrem durante o dia se a Lua só aparece de noite? Talvez a ida da Lua realmente foi forjada. Para começo de conversa, o que tem a ver a Lua estar aparecendo no céu no momento da partida? Demora 4 dias para os caras irem daqui até a Lua. Se a Lua está visível no céu, se não tá, tanto faz. Eles dão uma volta inteira em volta da Terra para depois sair. O que a gente vê nesse momento não tem nada que ver com o alvo da viagem. Mas é pior que isso, né? Vamos combinar. A Lua aparece de dia sim, a Lua aparece de dia toda hora. Aí o editor vai botar agora uma foto da Lua de dia só para provar que a Lua aparece de dia. Mas para ter uma cereja do bolo mesmo, teve lançamento para a Lua à noite. A Apollo 17 foi lançada à 00:30. Vamos combinar, né? Antes de falar que a ida à Lua foi forjada, é bom pelo menos ter algum argumento, assim, que tem alguma base na realidade. Lucas Soares, você já percebeu que quando nós para pra pensar, nós pensa parado? Verdade, né? Iberê, você acha que o medo nas pessoas é importante? Essa pergunta é muito interessante. O medo é uma das principais ferramentas de defesa que a gente tem. Se a gente não tivesse medo, mas a gente ia se estrepar, em 30 segundos você ia se dar mal, você ia enfiar a mão numa faca, ia despencar do prédio, ia atravessar a rua e ser atropelado no mesmo momento. Então o medo é o que garante a nossa segurança física. Só que como qualquer coisa que garante a nossa segurança, a gente às vezes dá uma exagerada que acaba se prejudicando. Então a gente acaba tendo medo de coisas que a gente não deveria ter medo e isso faz a gente se paralisar na frente de situações que a gente deveria enfrentar. Por exemplo, a gente acaba ficando com medo de subir em cima de um palco para apresentar uma palestra, um trabalho. A gente fica com medo de falar para uma pessoa que a gente gosta dela. A gente fica com medo de uma prova, mesmo que a gente tenha estudado para a prova e saiba a matéria. Então agora eu vou fazer uma pergunta que vai mexer com o coração de vocês. Sério, foi uma pergunta que quando eu vi, eu fiquei pensando muito tempo nela. O que você faria se você não tivesse medo? Não esse medo da segurança, aquele medo inútil, aquele medo que não serve para nada, que só te atrapalha. O que você faria se você não tivesse esse medo? Bota aí nos comentários que eu quero saber. Eduardo, por que quando a gente assopra uma vela, ela apaga, mas quando a gente assopra uma brasa, ela acende? O fogo precisa de 3 coisas para acontecer. Um combustível, no caso da vela é a parafina, precisa de um comburente, que no caso da vela, de quase todos os fogos que a gente conhece, é o oxigênio, e precisa de energia, que quase sempre vai ser calor. Quando você assopra a vela, você está tirando todo o calor da vela ali, não só o calor do próprio pavio, mas até dos gases que estão em volta ali do pavio fazendo o fogo. Então, depois disso, ele já não tem mais de onde tirar energia para começar a combustão de novo. Isso está bem longe de acontecer com a brasa, porque a brasa está tão quente que você pode assoprar o quanto você quiser que você não vai conseguir esfriar a brasa. Então, aquele ar que você sopra acaba dando mais oxigênio para o fogo e aí sim ele pega. Mas você pode reparar que quando você está assoprando, o fogo mesmo, ele tem dificuldade para acontecer. A brasa começa a esquentar, né? Ela fica mais clara, você vê ali, mas a labareda ela some. Quando você para de soprar, ela consegue voltar a acontecer. Luiz, se condensação é a transformação do estado gasoso para o estado líquido, de onde vem o leite condensado? A gente poderia imaginar que é o leite que você ferve, né? Ele evapora e depois você condensa esse leite em algum lugar. Só que não tem nada a ver com isso, não. Se você fizesse isso no leite, provavelmente você ia destilar o leite e só ia tirar a água. E o contrário disso é o leite condensado. Condensado não quer dizer só isso, tem outra acepção, né? Outro significado da palavra condensado, que é tornar-se denso, mais espesso, engrossar. Então condensar significa também engrossar.
E o leite condensado é um leite em que a água foi tirada, por isso o leite fica mais grosso, fica mais condensado. No leite condensado que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil para fazer doce e tudo mais, é adicionado açúcar a esse leite condensado, por isso ele é extremamente doce, mas também existem versões do leite condensado que não tem adição de açúcar e que é um produto bem diferente. Maria Rita, pergunta boba. Não existe pergunta boba, Maria Rita. Eu defendo isso até o fim. Não existe pergunta boba. Eu aposto que a sua pergunta não é boba, mas que me deixa encafifada. Por que alguém paga 10 vezes mais caro num ovo de Páscoa que numa barra de chocolate se o produto é o mesmo? Eu já pensei de um jeito bem parecido com você, mas agora eu chego à conclusão que não é bem assim. Primeira coisa, que o ovo de Páscoa tem um simbolismo. A Páscoa vem da religião cristã, então mesmo para quem não é cristão, mas tem alguma afeição ao coelho da Páscoa para deixar as crianças felizes e tudo mais, o ovo de Páscoa ele simboliza uma coisa diferente que uma barra de chocolate simplesmente. Então por aí já você vê que são duas coisas diferentes. Mas aqui no Manual do Mundo a gente gosta muito de indústria. Eu gosto muito de pensar como as coisas são fabricadas, como é que rola essa relação de custo-benefício entre as coisas, como é que você pode fabricar coisas aos milhões, mantendo a qualidade e o preço baixo ao mesmo tempo. E aí o ovo de Páscoa tem vários problemas em relação à barra de chocolate. Então imagina que isso aqui é a barra e isso aqui é o ovo, tá? Primeira coisa que você vai perceber é que apesar de ter o mesmo peso em chocolate, o ovo é oco, então ele ocupa um volume muito maior. E o primeiro problema disso é no transporte. Enquanto num caminhão, sei lá, vou chutar um número, tá? Você conseguiria colocar 10 mil barrinhas de chocolate dessa aqui, você vai colocar só 500 ovos de Páscoa desse aqui. Esse volume também vai causar um problema na embalagem. A embalagem desse chocolatinho aqui é simples. Quantos centímetros quadrados de plástico você gasta nessa? Nessa aqui, é praticamente um lençol aquele plástico que você tira do ovo de Páscoa. Ele ainda tem aquela fitinha e tem papel alumínio por dentro, isso quando não tem um brinquedo que vem dentro que também é embalado. Terceira coisa é que o ovo de Páscoa, ele é frágil. Se você der uma dedada no ovo de Páscoa, ele fura. Então é muito mais difícil de transportar. E o quarto motivo é a armazenagem. Já que esse aqui é muito maior, você vai gastar muito mais espaço para armazenar. E armazém você paga por metro quadrado ou metro cúbico, não tem jeito. Vai ser muito mais caro armazenar esse do que esse. Então, no fim das contas, mesmo que o ovo da Páscoa não tivesse sentido simbólico nenhum, ele necessariamente vai ser mais caro no fim das contas, porque tem vários motivos para isso. Mariana Fúfaro, por que vocês ainda não lançaram um kit de química? Nossa, Mariana, que coincidência, porque justamente neste momento nós estamos lançando o laboratório do Manual do Mundo com 85 experiências para fazer em casa. Em 2011 foi a primeira vez que a gente tentou fazer um kit de química. É bem complicado, porque você colocar produtos químicos de verdade aqui dentro implica uma série de questões de segurança. Então demorou muito tempo para a gente achar uma empresa bacana que topasse fazer, e a NIG topou, é uma fabricante de brinquedos brasileira muito legal. Eles já tinham um know-how de fazer o laboratório de química e tudo mais. A gente estudou quais eram os ingredientes que a gente queria aqui dentro, quais eram as experiências. Tem várias experiências aqui que são inéditas, não tem no Manual do Mundo, e conseguiu formar esse kit muito bacana aqui. Se vocês quiserem saber mais, tem um vídeo que eu mostro o kit por dentro, tudo mais como funciona, mas é uma coisa que a gente tem orgulho de ter feito. Marcos Félix, alguma dica para quem vai começar a vida acadêmica numa cidade que nunca viveu? Que legal, Marcos Félix. Parabéns, porque provavelmente você passou no vestibular e agora no começo do ano está tendo que se mudar para outra cidade para fazer o curso. Faz exatamente 20 anos que eu passei pela mesma situação. Como eu tô com 40 agora, significa que metade da minha vida eu já vivi em São Paulo, que eu mudei para cá para fazer a faculdade de jornalismo. Então, uma coisa que eu percebi logo de cara que ajuda muito e vai ser a sua salvação, sem dúvida, é você procurar outras pessoas que estão na mesma situação, que têm o mesmo problema, acabaram de chegar e estão lá perdidas, ou que chegaram há um ano, mais ou menos, porque você vai se identificar com elas. E aí essas pessoas provavelmente vão estar procurando coisas também. Onde é que a gente pode comer? Onde é que a gente pode dormir? Vamos alugar uma casa juntos e tal. E provavelmente você vai fazer amigos que você vai levar para o resto da vida. Ana Carla Souza, se nós ainda não tivéssemos descoberto a gravidade, o que mudaria no nosso dia a dia? Provavelmente nesse momento eu estaria levitando aqui, né? Porque não teria gravidade. Se a gente não descobre o negócio, não existe. Lógico que não é desse jeito, né? Por isso que a gente diz que o Newton, que foi quem fez a teoria da gravidade, ele descreveu a gravidade, não ele descobriu a gravidade, porque todo mundo sabia que a gravidade existia. Aliás, a palavra gravidade já existia. O que o Newton fez que foi genial foi entender que essa atração que existe aqui entre os objetos e o chão
é a mesma atração que existe entre os astros do céu. E no momento em que ele amarrou uma coisa na outra, aí ficou bem legal. As pessoas passaram a entender um monte de coisa que até então ninguém tinha entendido exatamente por que funcionava assim. Agora, o que tem a ver com isso? Muda logo de cara uma coisa, a gente não teria nada de exploração espacial, a gente não teria satélite. Pensa como seria a nossa vida sem satélite, como seria a comunicação na Terra, a previsão do tempo, o estudo do nosso planeta e tudo mais sem satélites. Isso para nem falar com todos os avanços tecnológicos que vieram com a exploração espacial, tudo que a gente descobriu explorando o espaço e que depois foi super útil pra gente, como por exemplo a câmera digital. As primeiras câmeras digitais foram desenvolvidas para ir para o espaço e devolver a imagem para a Terra. Então, talvez a gente não tivesse descoberto a câmera digital e você nem estaria assistindo esse vídeo nesse momento. Sobre o vídeo que a gente gravou mostrando o efeito Joule, que é aquele efeito que acontece no momento que passa a energia por um fio e o fio esquenta. A pronúncia de Joule não é Joule, não é Joule. Vamos lá. Tem coisas na comunicação que a gente erra de vez em quando. Que é comum, né? As pessoas erram. Tem outras coisas que a gente faz de propósito. E esse é o caso. Isso aqui não é um erro. Quando você pensa em uma palavra em inglês ou qualquer outra língua, você tem 3 jeitos de pronunciar essa palavra. Você pode pronunciar na língua original, que nesse caso seria Joel mesmo, qualquer coisa assim. Vamos ver como que porque vem de um cara que chama James Prescott Joel, que vai falar, o Google vai falar assim pra gente. Joel. Joel. Vamos combinar, né? Quem que fala Joel com a pronúncia perfeita? Então essa primeira opção de pronunciar as palavras exatamente como se fala na língua mãe é bem difícil. Funciona quando alguém fluente na língua está falando com outras pessoas que também entendem muito bem daquela língua. No dia a dia é complicado. Outro caminho seria você ler exatamente como se escreve. Ler em português mesmo. Do jeito que a gente lê Titanic. Em inglês seria alguma coisa como Titanic. Quem fala Titanic? Só que o mais comum vai ser a gente misturar um pouco da pronúncia da outra língua com o português. E aí vem, por exemplo, Volkswagen. Quem que vai falar essa palavra em alemão no original, que é assim? Volkswagen. Volkswagen. Então a gente aportuguesou o começo, fala Volks, mas depois a gente fala Wagen, né? Com Wagen, não tem o U ali. A gente leria Wagen se fosse ler como se escreve mesmo. Então mesmo quando são nomes próprios, muito dificilmente você falaria com a pronúncia original. Olha isso aqui, por exemplo. Como é que você fala isso? Charles Darwin? É assim que se fala em inglês. Email, Beatles, Paul McCartney. Não, né? Resumindo, isso é bem bagunçado e algumas palavras a gente super aportuguesa, outras aportuguesa mais ou menos, outras a gente tenta falar como original e dificilmente a gente vai acertar na mosca com o original. No caso de Joule, quando eu fui procurar no dicionário Howise, ele falava Joule. Quando eu coloco aqui no Google, em português, ele me diz isso aqui. Joule. Foi exatamente o que eu disse no vídeo. Mas vamos finalmente para a pergunta do Jonathan Cabral. Por que o pum é mais fedido durante o banho? E Jonathan, faz todo sentido. É para ser mais fedido. Tem 4 motivos para isso. E o primeiro é porque você tá pelado, né? Você não tem aquele filtro da cueca, da calça ali que dá uma segurada no pum e deixa ele soltar mais devagar. Você pode perceber que quando você está vestido, às vezes você nem sente o cheiro do pum porque ele vai se desfazendo no ar bem lentamente, que não vai acontecer se você estiver pelado. Segundo motivo é que o banheiro é um lugar fechado e geralmente a gente fecha bem o banheiro para não passar frio lá dentro e tudo mais. Se você estiver dentro do box é mais fechado ainda. Dificilmente você vai estar numa situação mais fechada do que essa, no carro talvez. Mas se você está mais fechado, a chance de você dar uma fungada naqueles gases é muito maior. Um outro motivo é que tem vapor subindo do chão, né? Tem ali uma movimentação de gases de baixo para cima. Então isso vai levar aquela bufa maravilhosa para o seu nariz. E o quarto motivo, que me alertaram no Twitter essa semana, achei muito bacana, é que se você estiver num ambiente úmido, você tem um olfato melhor, você sente melhor o cheiro das coisas. Então, quando você está ali tomando banho, você pode perceber que você sente bem o cheiro do shampoo, do sabonete e tudo mais. O cheiro vem bem no seu nariz, é bem nítido. E quando você solta aquele gás verde no banheiro, o cheiro também vai ser muito mais forte.
Obrigado por você ter ficado até aqui. Não esquece de dar um joinha no vídeo, porque isso ajuda a gente de verdade, ajuda o algoritmo a sugerir esse vídeo para outras pessoas. E não esquece de deixar suas perguntas aí embaixo também. Eu seleciono as que são mais bacanas de responder. Às vezes as pessoas colocam sempre a mesma pergunta, reclamam que eu não respondo nunca, mas é que às vezes eu não sei a resposta, mas um dia eu vou saber. Fechou? Para quem quer saber mais sobre a viagem à Lua, tem um vídeo muito bacana em que a gente mostra que o ser humano chegou na Lua muito antes do que a gente imagina. A gente mandou vários objetos para lá, várias sondas, triscou a Lua de tudo quanto é jeito. E essa história está contada nesse vídeo que você pode clicar aí.